certo? Boa noite para todo mundo. Primeiramente, antes de iniciar realmente o conteúdo, eu vou fazer uma explanação prévia de algumas coisas que eu até já falei para vocês, tá, gente? Porém, é super importante a gente rever alguns termos, rever algumas coisas, tá? Principalmente com relação ao tema de hoje. A gente vai falar da educação popular em saúde, que é tratada na Lei 8.142, que é uma das leis que compreende a Lei Orgânica da Saúde. E aí eu vou falar para vocês, antes da gente iniciar mesmo os slides, eu vou fazer um breve histórico, tá, da educação em saúde tradicional no nosso país. Então, assim, é interessante a gente saber que esse processo de educação em saúde tradicional, ele iniciou-se, né, na chamada educação sanitária. Peraí, deixa eu só aceitar o colega que eu já continuo. Como é um assunto que eu já falei disso para vocês, então não coloquei nesse slide. Então, vou fazer resumidamente para que vocês entendam os outros processos, tá bom? Então, como eu ia dizendo, a educação em saúde tradicional, ela iniciou-se, né, na chamada educação sanitária. A professora já passou da primeira página? Não tô passando os slides. Ah, tá. Não tô passando os slides, não. Tô fazendo uma revisão de algumas coisas que a gente já viu para depois iniciar a aula, tá? Tá bom. Pronto. Então, como eu ia dizendo, ele vai surgir no Brasil a partir da necessidade do Estado brasileiro de controlar as epidemias de doenças infecto-contagiosas que naquela época ameaçavam a nossa população, já que nós tínhamos um ambiente agroexportador. Não sei se vocês se recordam, mas a gente viu isso logo no iniciozinho, tá? Nós tínhamos epidemias de doenças infecto-contagiosas. E essas doenças, elas ameaçavam a economia agroexportadora do país naquela época, durante a República Velha, né? Quando a gente falou lá no iniciozinho, quando a gente começou a disciplina, falei para vocês de alguns marcos históricos da educação sanitária do nosso país. Né, e aí nesse período a população brasileira ela era atingida por várias doenças que eram conhecidas como as doenças pestilenciais, né, que era a peste, a varíola e várias outras doenças. E aí depois surgiram as outras doenças, como a febre amarela, a tuberculose, a sífilis, e todas essas doenças estavam relacionadas às péssimas condições sanitárias e socioeconômicas em que o povo vivia. Então, assim, esse modelo, na época, ele era chamado de modelo campanhista, que surgiu o modelo campanhista justamente para a gente conseguir pegar todas essas doenças, né, pestilenciais e fazer com que a gente, por exemplo, tivesse campanhas de vacina, que é utilizado, é um modelo utilizado até hoje. Então, ele era concebido totalmente, né, dentro de uma visão daquela visão do militarismo mesmo, em que os fins justificavam os meios e no qual o uso da força e da autoridade eram considerados os instrumentos preferenciais. Não é à toa que antes disso também ocorreu a revolta da vacina. E aí, outra coisa interessante para a gente lembrar também é com relação à questão da ditadura. Né, na época da Revolução de 64, né, o governo militar ele ascende, né, o poder, e é nesse período, né, que o país ele passa por um momento de repressão e a saúde da população piora ainda mais. Então, esse fato ele foi evidenciado principalmente pelo recrudescimento das doenças como, por exemplo, a lepra e a tuberculose, que a lepra é conhecida como a hanseníase, e que existe ainda até hoje nos dias atuais. Né? Temos tratamento? Temos. Porém, a gente precisa lembrar também que, até então, até nos dias atuais, o método de educação empregado, né, em algumas situações, é a mera transmissão de conhecimentos, sem reflexão crítica, tá? A gente conhecia isso como a chamada educação bancária, né? Que era a visão do professor, né? Em que a mente do educando era como um banco, no qual nós, professores, depositávamos conhecimentos para serem arquivados, decorados, sem questionamento nenhum a respeito do teor.
Assim como a saúde também era vista naquela época. Você tinha que aceitar, era imposta daquela forma e você tinha que aceitar. Então a educação também passou por isso. Aí quando a gente fala de educação popular em saúde, a gente fala das duas áreas, tanto da educação quanto da saúde. E aí, diante de todos esses fatos, os profissionais de saúde, eles ficaram insatisfeitos com a situação. Quando foi na década de 70, né, com algumas experiências de educação em saúde, voltadas pela dinâmica, a realidade das classes populares, e aí, devido a essas experiências, né, vastas experiências, muitas realizadas em parcerias até com outros órgãos, surgiu-se então a educação popular. Só que a educação popular a gente precisa entender como ela configura, qual é o processo de formação, de capacitação dela, como a gente alcança os objetivos, como a gente constrói ela numa sociedade, quais são os interesses, suas características principais e como ocorre ela dentro dos princípios de uma educação em saúde tradicional. Então, deixa eu agora ir para esses slides aqui. A gente precisa compreender esse processo de educação popular em saúde. Então, assim, a gente fala de educação popular em saúde, a gente precisa pensar projetos educativos com as comunidades e não para elas. Então, o processo educativo, o projeto educativo, ele é pensado junto com a comunidade, para o bem da comunidade e não simplesmente para o bem daquela comunidade. Então, o que vai se acontecer? Vai acontecer uma conjunção de saberes, uma conjunção de vivências, de práticas, e essas mesmas elas vão se opor à situação de opressão e de exclusão social existente, apostando na construção do inédito, né, que é o viável para aquela determinada população e para aquela determinada situação em que se encontra o determinado local ou a região de saúde em que se é colocado e visto isso. A gente tem também a questão da orientação dessa construção desse processo educativo, né, desse trabalho social. Então, intencionalmente, ele vai ser direcionado à promoção da autonomia das pessoas. Ou seja, as pessoas elas terão autonomia, sim, de dizer aonde elas acham que precisa existir aquela qualidade de saúde ou aquele serviço de saúde. Então, ela é vista de uma forma horizontal, uma forma ampla, e não de uma forma vertical, onde existem, vamos dizer assim, pessoas que mandam e pessoas que obedecem. Ou, vamos dizer assim, de uma forma mais ampla, uma forma hierárquica, que precisa existir. Porém, a gente precisa lembrar que nós também vivemos em uma questão regionalizada. Por isso, a horizontalidade entre os saberes, né, da questão popular, né, nós temos os saberes populares e nós temos os saberes dos médicos, dos enfermeiros, dos profissionais todos de saúde, que são os saberes técnicos científicos. Então, a formação dessa consciência crítica, ela se faz a partir dessa questão da cidadania, da sociedade participar, né, em respeito às diversas formas e condições de se viver e de vida, a questão da superação das desigualdades sociais e de todas as formas de discriminação, de violência e de opressão. Bom, em 1996, Freire, ele explicita a necessidade de transpormos o modelo bancário, né, na diversidade das relações humanas que envolvem os processos educativos. Então, como eu disse a vocês, antigamente nós tínhamos um processo de educação bancário, onde o aluno era visto como um banco e o professor ia lá e depositava o conhecimento nesse chamado banco. Tá? E assim, nesse contexto, a educação popular em saúde, ela tem se apresentado como um contraponto, né, às práticas centralizadas e às práticas autoritárias, que ainda demarcam a gestão, o cuidado e as ações transversais da educação em saúde. Então, por que a gente fala tanto desse processo da educação, né? Quando a gente vem falar dessa educação popular em saúde. Por quê? Porque o conceito surgiu daí. E surgiu justamente dessa necessidade da população participar de uma forma coesa e de uma forma que conseguisse sim abranger a todos. Então hoje
Tanto que nós temos em lei isso, né, desde 1990, que a participação social, a participação do controle social, ela precisa existir. E não é à toa também que a educação, ela vem mudando também. Não é mais aquela questão de só o professor falar, né? O aluno, ele tem todo o direito de falar, de perguntar, de querer saber, uma coisa que era totalmente proibida naquela época. Bom, e aí em 1986, né, Brandão, ele vai explicitar esse fato, né, ele vai nos colocar, né, com uma estratégia fundamental que apresenta possibilidades reais de construir a relação da educação popular em saúde com o mundo institucional no qual se tem infiltrado. Deixa só eu aceitar, tem alguém querendo entrar aqui, só um instante. Pronto. E aí, como eu ia dizendo, bom, e aí nesse processo, gente, é que a gente ganha sentido e ganha força numa questão dialógica, numa questão de realmente poder participar e de poder dialogar, né? Com a questão das inúmeras experiências que as pessoas tinham, tanto das práticas que não tinham tanto projeto, tanto da prática que era mais conhecida como aquela prática do saber popular mesmo, quanto da prática mesmo das pessoas que têm aquele conhecimento, que são aquelas pessoas que têm uma formação, né, que estudaram, que formaram. Então, assim, essa emancipação plena das classes populares a quem aspiram a servir desde um setor específico de trabalho, ou seja, o saber. Isso foi em 2007. E aí, nós temos alguns princípios teóricos metodológicos da Política Nacional de Educação Popular em Saúde. Dentre elas, nós vamos ter o diálogo, que eu coloquei em vermelho, que é uma das partes mais importantes, né? Que sem o diálogo a gente não vai conseguir de forma nenhuma conseguir construir um saber baseado realmente nas condições e na problematização real de uma sociedade, né? A gente vai ter a questão da amorosidade, a problematização, a construção compartilhada do saber, a emancipação e o compromisso com a construção do projeto democrático popular. E aí a gente vai falar de cada um desses princípios teóricos metodológicos dessa Política Nacional de Atenção Popular em Saúde. Antigamente a gente instituía essa questão do saber com as práticas populares mesmo, desde os anos bem antigos, como por exemplo, nos 1500 lá quando descobriu o Brasil, nós tínhamos os curandeiros, né, com a sua prática totalmente assim, sem nenhum fundamento científico, mas que tinha ciência assim para eles, né? Eles utilizavam de ervas e essas ervas hoje são consideradas ervas medicinais, porque sim, eles viam que isso funcionava e isso tudo era colocado e posto em prática. Não é à toa que as pessoas que com o passar dos anos não tinham condição de pagar saúde utilizavam sim do curandeirismo, né? Os índios tinham um saber muito importante também. Então os índios também ajudaram nessa construção desse processo, dessa política nacional que hoje nós temos. Então, quando a gente fala da questão do diálogo, né, do verbo dialogar, né, a gente vai ter alguns conceitos também, né? Na saúde coletiva a gente conceitua tudo. Então, o dialogar ele vai ser o encontro de conhecimentos construídos histórica e culturalmente por sujeitos, portanto, o encontro desses sujeitos na intersubjetividade, né? O encontro dessas pessoas. Então, o diálogo ele vai acontecer de forma respeitosa, cada um vai colocar o que sabe, né, vai colocar à disposição, né, o saber à disposição, para que esse saber contribua na ampliação do conhecimento de
ambas as pessoas, né? Esse conhecimento crítico que ambos necessitam saber, tanto a população que está sendo assistida, quanto quem assiste aquela população. Então, é assim que eles vão aprender e eles vão conseguir criar um pensamento também crítico acerca dessa realidade. E isso vai contribuir com o processo de transformação e com o processo de humanização daquela localidade. O diálogo, ele também vai possibilitar, né, a questão do reconhecimento de ambas as pessoas, tanto do profissional conhecer o seu paciente, quanto do paciente conhecer o seu profissional e também conhecer a questão da população, o que é que eu tenho de mais assim, e a população conhecer toda uma equipe, conhecer as pessoas ali envolvidas também, nos grupos terapêuticos, isso também facilita muito. Então, o processo de comunicação, ele é importante em todos os setores. E também a gente vai ter a questão que pressupõe o reconhecimento, tá, da multiculturalidade, porque são diversas culturas, diversas pessoas com pensamentos diferentes e cada uma ali com sua forma respeitosa e com seu pensamento crítico vai conseguir ampliar essa capacidade em perceber, em potencializar e em conviver, logicamente, nessa diversidade cultural que nós temos. A gente vai ter a questão da amorosidade. Quando a gente fala da amorosidade, a gente fala, assim, da questão do afeto, tá? Do vínculo afetivo, tá? Desses laços, desse acolhimento, desse compromisso, né, que a gente precisa ter com as pessoas, do compromisso da gente enquanto profissional com as pessoas, do compromisso das pessoas enquanto o seu problema de saúde, enquanto a sua saúde mesmo, em promover a sua saúde, em não buscar um serviço apenas quando realmente tem necessidade, mas sim procurar buscar esse serviço para se evitar um problema, para realmente se fazer uma prevenção e não apenas na questão de cura, que esse é o nosso objetivo. Deixa eu voltar aqui. Que esse é o nosso objetivo, né? Então, assim, a amorosidade, né, ela vai permitir que o afeto se torne elemento estruturante na busca pela saúde, tá? Então, quando a gente fala assim, a gente fala da questão do vínculo afetivo, né? Ele cria na relação educativa em saúde uma emoção que influencia simultaneamente a consciência e o agir das pessoas envolvidas. Então, isso vai ampliar o compromisso, a compreensão de ambas as partes, a solidariedade das pessoas, não apenas por uma questão de elaboração, pensando do lado da razão, mas sim por um lado emotivo também. As pessoas, né, principalmente o brasileiro, ele tem esse lado emotivo. Então, enquanto também vai se referenciar para a ação política, pedagógica de cuidado, a amorosidade ela amplia o respeito à autonomia das pessoas, dos grupos sociais, em situação de iniquidade. Então, isso vai ajudar também as pessoas não tratarem o outro de uma forma diferente, pelo outro ter algo diferente, né? A questão dos bullying, isso ajuda também na educação, principalmente das crianças, onde o programa Saúde na Escola entra também, por favorecer e a gente conseguir construir esses laços, né? Essa questão do acolhimento, essa questão do compromisso. E isso vai sempre anteceder a questão das explicações e as argumentações. Nós vamos ter a questão da problematização, tá? A problematização, ela vai entrar em todos os contextos de saúde também, assim como a questão do diálogo, tá, gente? A problematização, ela vai implicar na existência de relações dialógicas. Vocês veem que o diálogo, ele vem em todos os princípios, né? E enquanto um dos princípios, né, ela propõe a construção de práticas em saúde alicerçadas na leitura e análise crítica da realidade. Então, eu vou atender uma população baseada na realidade daquela população. Eu vou criar políticas de saúde baseada na realidade daquela população. Eu, juntamente com a minha equipe, a minha população, para isso que existem os conselhos municipais de saúde, nós iremos criar uma situação, iremos analisar
a forma que vive aquela sociedade, em que nós podemos intervir para melhorar a situação daquela sociedade, uma vez que a atenção primária, o objetivo dela é esse, né, de fazer uma análise dessa realidade e de construir uma base alicerçada de saúde. Então, essas experiências dos sujeitos, elas vão ser reconhecidas e isso contribui para a identificação das situações limite, tá? Essas situações que elas estão presentes ali no cotidiano, tá? Da população, dos profissionais de saúde, e isso vai potencializar, porque vai ajudar, vai fazer com que a gente consiga transformar, tá? Tudo isso por meio de ações que vão ajudar nessa superação de problemas. Então, todas as ações, elas vão buscar a superação desses problemas. Por vezes, a gente não vai conseguir simplesmente resolver o problema inteiro, né? Um problema inteiro a depender da magnitude, mas nós iremos sim conseguir construir saberes, né, baseados em pilares que necessitam sim do saber de vários profissionais, do saber de uma população, para se criar ações, né, que buscam a superação desses problemas, né, e essas ações sempre ligadas na questão do potencial. Ai, meu Deus, um carro de som, só que me faltava. Tá, então a gente dando continuidade, a gente tem a parte da construção compartilhada do conhecimento. Então, essa construção compartilhada, ela vai consistir, tá, gente, em processos comunicacionais. Sempre lembrando que tudo vai englobar essa questão do diálogo. Só que essa construção compartilhada do conhecimento vai ser através das pessoas, desses grupos de saberes, das várias culturas, das inserções sociais diferentes, da perspectiva de compreender e de transformar o modo coletivo as ações de saúde, desde suas dimensões teóricas até a parte das políticas públicas mesmo, e a prática dessas dimensões também. Além disso, nós iremos ter também, nessa parte de construção compartilhada do conhecimento, tá? A gente vai ver que enquanto o recurso para compreender e transformar as ações de saúde, desde suas dimensões epistemológicas, teóricas, conceituais, políticas e práticas, tem como ponto de partida o conhecimento e as exigências normativas que são produzidas e acumuladas pela vivência subjetiva de cada um, tornando-se evidentes no encontro entre os sujeitos diversos. Ou seja, não é porque o fulano da sociedade falou que pedra é melhor que água, que pedra vai ser melhor que água, porque vão ter pessoas dizendo que água é melhor que pedra, tá? Então, todas essas dimensões, todas as teorias, todos os conceitos, eles vão ter como ponto de partida o conhecimento, tá? E esse conhecimento, ele parte do princípio de exigências normativas. Essas exigências, elas são produzidas, elas são acumuladas de acordo à construção compartilhada do conhecimento de cada região, de cada unidade. Nós vamos ter também a parte da emancipação, que é uma parte super importante, porque é uma parte que vai ajudar a fortalecer, tá? Principalmente aquelas questões no sentido de coletividade mesmo, tá? Uma perspectiva de uma sociedade justa, democrática, onde essas pessoas, elas são sim protagonistas desse meio de reflexão, onde elas são protagonistas de um diálogo, onde elas podem se expressar da forma que elas desejam, sempre lembrando do respeito com o outro, onde elas possam expressar a sua criatividade, onde elas tenham autonomia, né, de falar realmente o que acham, o que necessitam. Isso tudo afirmando que a libertação somente acontece na relação com o outro. Como eu me comporto na frente do outro, como eu ajudo o outro, né? Isso tudo. E aí nós vamos ter também
dentro desse conceito da emancipação como referencial no fazer cotidiano da saúde, né, nós vamos pressupor a construção de processos de trabalho onde esses mesmos diversos atores eles possam se constituir sujeitos do processo de saúde e de doença. Então, o processo de trabalho vai estar ligado no processo de saúde e de doença, que a gente viu na aula anterior, e isso vai se contrapor às atitudes autoritárias e prescritivas que nós tínhamos naquele modelo hegemônico lá, né? Naquele modelo onde apenas o médico era detentor de todo o saber. E isso também vai radicalizar o conceito, né, da participação nos espaços de construção das políticas da saúde em busca do inédito. Então, as pessoas elas passam sim a contribuir de forma efetiva e toda opinião ela é vista com muito cuidado. Então, tudo é visto com muito cuidado. E é aí que a gente entra num compromisso com a construção do projeto democrático e popular, onde esse projeto ele vai ser feito mediante toda uma população, porém a gente vai ter representantes dessa população, porque a gente não vai conseguir pegar uma unidade de saúde, por exemplo, que atende 4.000 pessoas, com infinitas famílias, nós vamos ter que ter aqueles representantes, como isso acontece nos conselhos de saúde, né? Nós temos o representante da saúde, o representante, por exemplo, numa comunidade tem ciganos, então um representante desses ciganos, numa comunidade em que a gente tem a população quilombola, então um representante dessa população quilombola, e que não é uma realidade distante da gente. Nós temos aqui na região populações quilombolas, nós temos índios aqui na região também, nós não temos aqui em Santa Maria, mas ali, por exemplo, em Serra do Ramalho, nós temos população indígena, e ali pro lado de Sítio do Mato, nós temos também população quilombola, tá? Então, esse compromisso com a construção do projeto democrático popular, né, ele vai ser promotor de vida e de saúde, né? Ele vai caracterizar-se por princípios com a valorização do ser humano, com a sua integralidade, né? Ele vai ver também a questão da soberania, da autodeterminação dos povos, a respeito da diversidade étnico-cultural, de gênero, né? Então, independente de gênero, de sexo, de questão religiosa, todos esses fatores. Então, todas essas pessoas poderão fazer parte e deverão ter, sim, pessoas que contribuam e que estejam ali para dizer, olha, nós temos essa população, alguém que realmente esteja ali para falar, eu estou aqui, nós somos uma população que necessitamos disso. Bom, e aí a gente vai ter também a questão da preservação da biodiversidade, o protagonismo dessas pessoas, a organização do processo de trabalho, né? E o poder popular, e a organização também desse poder popular. Teremos a questão da democracia participativa, com isso, uma organização solidária da economia e da sociedade, porque ajuda nesse processo também, um acesso e garantia universal dos direitos, e isso a gente vai reafirmar um dos princípios do SUS, que é a universalidade, e tudo isso vai ser parte constitutiva desse projeto, tá, gente? Além disso, nós iremos ter alguns eixos estratégicos para a construção desse projeto, tá? E que são necessários para termos uma participação popular efetiva. Então, a gente vai ter a participação, controle social e gestão participativa, o que vai ajudar muito na questão da formação, da comunicação e na produção do conhecimento, tá? Na questão desse projeto democrático popular. Nós teremos também um cuidado em saúde, então vamos ter a questão da intersetorialidade, que são trabalhar em rede, das diversas redes de saúde. E nessa questão do cuidado em saúde também os diálogos multiculturais, ou seja, as pessoas de todas as culturas, independente de qual cultura ela faça parte ou não. E o objetivo geral de se fazer educação popular em saúde, tá? É implementar justamente a EPS, né? No âmbito do SUS. Ela já existe. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa implementar.
Isso vai contribuir com a participação popular, com a gestão participativa, com o controle social. Então, colocar uma lei que já existe, gente, porque isso já existe. Então, nosso objetivo é apenas implementar uma coisa que já existe. Muito mais fácil do que fazer uma coisa nova, né? Então, a formação, as práticas educativas em saúde, o que contribui, logicamente. E aí nós vamos ter a questão dos nossos objetivos específicos. Quais são os objetivos específicos dessas práticas direcionadas da Política Nacional de Educação Popular em Saúde? Então, primeiramente, como sempre, promover o diálogo e essa troca, né, entre as práticas e os saberes populares e técnicos científicos no âmbito do SUS. O que vai fazer com que essas pessoas se aproximem, né? Aproximar esses sujeitos, essas pessoas da gestão, aproximar esses sujeitos dos servidores públicos de saúde, dos movimentos sociais populares e vice-versa, das práticas populares do cuidado, das instituições formadoras. Além disso, a gente vai conseguir, né, um dos objetivos específicos também, fortalecer essa gestão participativa nos espaços do SUS, reconhecer e valorizar as culturas populares, especialmente as várias expressões da arte como componentes essenciais das práticas de cuidado, de gestão, de formação, de controle social e as práticas educativas em saúde. Nós teremos também a questão do fortalecimento desses movimentos, os coletivos de articulação social, as redes solidárias de cuidado e promoção da saúde na perspectiva de mobilização popular em defesa do direito universal à saúde, incentivar essa questão do protagonismo popular no enfrentamento dos determinantes, dos condicionantes sociais da saúde, tá? Que são os nossos indicadores. Vamos conseguir também a questão de apoiar a sistematização, que é a produção de conhecimento, compartilhar essas experiências de saber, de cultura, de tradição popular, isso tudo atuando na dimensão do cuidado, na formação e na participação popular, para que a gente consiga evidenciar condições melhores para essa população. Ainda dentro de objetivos específicos, nós vamos conseguir contribuir com a implementação das estratégias e das ações de comunicação e informação em saúde, identificados com a realidade, com as linguagens e com as culturas populares. Então, a gente vai fazer com que o país ele tenha noção e ele consiga, a partir dessa noção, implementar estratégias, né, de informação em saúde para essa localidade. Isso vai contribuir para o desenvolvimento de ação intersetorial, né, nessas políticas públicas. E isso sempre vai ser referenciado na educação popular em saúde. Além, logicamente, da gente conseguir apoiar essas ações dentro da atenção primária em saúde, que é o que vai fazer com que a gente consiga fortalecer a gestão compartilhada. O que é a gestão compartilhada? É a gestão que acontece entre gestores, trabalhadores, comunidades, dentro dos seus territórios de saúde, né, pensando nesses territórios como espaços de formulação de políticas públicas e não pensando nesses territórios apenas como problemas que eu tenho ali e que esses problemas são inúmeros e que eu vou determinar os que eu vou resolver e os que eu não vou conseguir resolver. Mas sim, eu tenho que pensar numa forma compartilhada de todo mundo se ajudar, porque, lembram-se, saúde é dever do Estado, é direito de todos, mas isso não tira o dever da sociedade, das famílias, da coletividade como um todo. Se eu quero saúde, eu também tenho que prover saúde, eu tenho que ter um pensamento de apoiar essas ações, de participar de uma comunidade. Se eu sou um profissional de saúde, de fortalecer realmente essa gestão compartilhada, de querer que esses trabalhadores, que essas comunidades venham até a unidade. Bom, a gente vai ter também a questão de contribuir com a educação permanente. Então, a educação popular, ela contribui com a educação permanente dos trabalhadores, dos gestores, dos conselheiros de saúde e dos atores dos movimentos sociais populares. Aí a gente já entra na parte de educação continuada. E isso vai ajudar a incorporar os processos, os princípios, as práticas de educação popular em saúde.
além de assegurar a população, assegurar a participação dessa população no planejamento. É por isso, gente, que nós temos as conferências de saúde. Não sei se vocês já ouviram falar, mas fala assim, vamos ter uma conferência da assistência social, vamos ter uma conferência da Secretaria de Saúde, vamos ter um planejamento pedagógico da educação. Então, tudo isso é que assegura a participação popular no planejamento. As pessoas é aberto ao público. Então, uma conferência, por exemplo, de saúde, quando acontece no município, ela é aberta ao público, porque todas as pessoas podem participar. Você pode participar como ouvinte, não apenas como profissional de saúde, além de carga horária que a gente ganha também, vocês que são estudantes, né? Isso vai ajudar também na questão do acompanhamento, do monitoramento, da avaliação dessas ações, dessas estratégias para a implantação, né, dessa educação, dessa política nacional de educação popular em saúde SUS. Além disso, nós teremos aqui a questão também, por último, né, das responsabilidades e das atribuições, tá? Então, quais são as responsabilidades e as atribuições que constituem essa política? Nós vamos ter a parte de implementar as ações da Política Nacional de Educação Popular em Saúde, SUS, incorporando-as no Plano Plurianual e Nacional de Saúde. Então, essas ações da Política Nacional de Educação Popular e Saúde, elas têm que sim estar incorporadas dentro dos planos anuais de saúde, tá? E dos planos nacionais de saúde também. O município faz o quê? Plano Anual de Saúde. Então, dentro dos planos anuais de saúde, tem que estar a questão da minha implementação da Política Nacional da Educação Popular. Além disso, eu vou estabelecer estratégias e ações de planejamento, monitoramento e avaliação dessa política construídas nesse mesmo âmbito, tá? Então, eu preciso garantir que essas estratégias e essas ações de planejamento sejam construídas adequadamente para que a gente consiga fazer monitoramento e avaliação também. Além disso, eu vou fazer também a questão de garantir, todos, no caso, profissionais, população, tudo, garantir o financiamento para a implementação de forma integral. Então, tudo isso tem um custo, né? Então, isso tudo a gente tem dentro da Lei 8.142, que fala do financiamento, da questão do controle social, garantir esse financiamento para essa implementação. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou gastar onde? Eu preciso de um planejamento, eu preciso de uma matriz, né? Eu preciso disso no papel. Então, eu preciso desse financiamento, tudo isso, todo esse planejamento também tem que estar nesse plano anual de saúde que os municípios precisam fazer. Além disso, promover a articulação intrasetorial permanente para a implementação da política, tá? Promover a intersetorialidade entre as políticas públicas que apresentem interface, apoiar tecnicamente as secretarias estaduais de saúde para implementar também. Vocês veem que é uma cadeia, né? Municipal, estadual e União. Então, todo mundo tem que fazer. Não é só uma coisa pequena, é uma coisa maior. Ela precisa existir nas 3 esferas de governo. Então, garantir a inclusão dessa política no Plano Estadual de Saúde, né, e no PPA respectivo, que é o Plano Plurianual de Saúde, estabelecer estratégias e as ações de planejamento e monitoramento e avaliação construídas de forma participativa com os autores de sociedade civil implicados com a educação popular em saúde, pactuar o plano operativo no âmbito da unidade federada na comissão intergestora bipartite, apoiar tecnicamente as secretarias municipais de saúde para implementar. Então, as secretarias estaduais de saúde, elas apoiam tecnicamente as secretarias municipais. Elas garantem também o financiamento solidário desses municípios para essa implantação, por isso que tem que estar tudo no plano lá certinho. E promover também a articulação intrasetorial permanente no âmbito estadual para a implementação dessa política também. Por último, nós vamos ter também a questão de garantir a inclusão dessa política no Plano Municipal de Saúde,
tá? E no plano plurianual de saúde, anual de saúde respectivo, estabelecer e implementar estratégias e ações de planejamento, monitoramento, avaliação, construídas com os atores da sociedade civil implicados com a educação popular em saúde também. E aí, diante disso tudo, e dessas questões que vimos hoje, nós vamos ter também, aliás, não é nem que nós vamos ter também, a gente vai entender, né, como é que a educação popular em saúde ela vai se configurar. Então, a partir daí a gente entende que a educação popular ela vai se configurar como um processo de formação, de capacitação, que ela vai se dar dentro de uma perspectiva política, de classe, que toma parte, que se vincula à ação organizada do povo, de um povo, né, para alcançar um objetivo. E esse objetivo, gente, é construir uma sociedade nova de acordo com seus interesses. Ela vai ser caracterizada como? A partir justamente dessa questão dos interesses, de uma teoria, a partir da prática, e não apenas da teoria sobre a questão da educação em saúde tradicional. Então, se a gente seguir uma ideologia, né, e pensar que o objetivo da educação popular em saúde não é formar sujeitos polidos, por exemplo, mas ajustar e ajudar as classes mais humildes nas conquistas de suas autonomias, de seus direitos. Então, assim, para tanto a educação popular em saúde, ela é pautada nessa questão do diálogo, nessa troca de saberes entre o educador, entre o educando, no nosso caso, entre o usuário e o profissional de saúde. Então, essa troca de saberes dentro da educação popular, ela é super importante para a gente, tá? E foi a partir dessa questão, dessa consolidação da reforma sanitária, né, que culminou com a criação do nosso Sistema Único de Saúde, lá em 1988, desde a Constituição, e depois em 1990, com as leis orgânicas que realmente regem, com essa nova proposta, desse novo modelo de atenção em saúde, que é voltado para a prevenção, para a integralidade no atendimento, para a educação popular em saúde, né, que essa educação popular em saúde, ela passou a ser mais difundida. Então, é nesse cenário também que a gente vê a questão de um novo surgimento de modelo de educação em saúde, tá? Então, assim, nós temos dois modelos dentro da educação em saúde. A gente vai ter o método dialógico ou o método radical. Então, esses dois modelos, né, eles vão ser denominados por caracterizar-se pelo diálogo bidirecional entre as duas partes envolvidas no processo educativo, né, ou seja, profissional de saúde e comunidade. Então, o primeiro modelo dialógico, ele diz respeito a essa parte bidirecional e assim, ele é radical porque rompe, né, com as práticas educativas tradicionais, como, por exemplo, as palestras e os grupos de patologias, né, que existem até hoje. Outras características importantes desse modelo são a valorização do saber popular, o estímulo, o respeito, a autonomia do indivíduo no cuidado de sua própria saúde, o incentivo à sua participação ativa, o incentivo à participação ativa no controle social do sistema de saúde do qual o usuário. E é a partir dessas características que a gente percebe, sim, o quanto esse modelo é importante e o quanto a saúde ela vem se transformando e trazendo coisas boas para o nosso SUS, né? Então, deixa eu voltar aqui. A nossa aula de hoje, ela não é grande, tá? Curtinha. Basicamente isso, a questão da educação popular em saúde, para que vocês tenham realmente conhecimento do quão é importante essa questão mesmo dos profissionais fazerem questão que os seus usuários participem, que eles sejam ativos,
que a gente consiga realmente fazer com que a participação popular ela seja efetiva dentro de uma população, dentro de uma determinada região, e não fazer imperar saberes que já existem. Por exemplo, tem coisas que a gente precisa mudar, né? Como, por exemplo, quando a gente tem uma família que todas as mulheres pariram e todas as mulheres pegaram uma moeda e colocaram no umbigo do menino para o umbigo cair mais rápido. Ou pegaram borra de café e passaram. O que a gente faz? A gente vai desconstruir o saber que essa pessoa tem? Não, a gente não vai desconstruir o saber que a pessoa tem. Mas a gente vai agregar um saber novo a ela e dizer, olha, hoje nós utilizamos álcool a 70, só. Não precisa cobrir, a senhora vai ver. Faz só um teste que a senhora vai ver que daqui a alguns dias esse umbigo vai cair, vai estar cicatrizado. Que não precisa dessas outras artimanhas, dessas outras coisas. Mas se a mãe, se a avó quiser colocar, a gente não vai impor a nossa condição de saber, mas a gente vai explicar e vai escutar também a condição do saber do outro para dizer, olha, vamos fazer dessa forma? A senhora tenta dessa forma. Se não funcionar, a senhora pode usar a sua. Então, assim, é justamente saber ouvir o outro, é saber conversar com o outro, é dialogar. Não é impor a minha ciência, o meu conhecimento, né? A enfermagem, ela é uma ciência. É uma ciência da saúde. E as ciências da saúde são ciências exatas. Porém, a gente precisa aprender a se comunicar. A gente precisa aprender a olhar mais para o outro, a saber escutar o outro e a compreender os medos, as frustrações do outro. E a partir da política nacional de educação popular que a gente consegue fazer isso. Que a gente consegue entender a dificuldade do outro, que a gente consegue visualizar de uma maneira mais ampla como é que a gente pode ajudar aquela determinada população, aquela mãe que acha que o leite dela é fraco, que nenhum leite é fraco, né? Mas que acha que o leite dela é fraco porque não sustenta o menino e ela quer dar uma mistura e ela acha que ela tem que dar água pro bebê, ela não acredita que o leite vai sustentar essa criança e que ela não precisa nem dar água até os 6 primeiros meses de vida. Então, assim, a gente não vai desconstruir esses processos, mas a gente vai fazer com que isso agregue o conhecimento a essas pessoas e fazer com que essas pessoas confiem na gente, né? Então, existe uma troca mútua de saberes e uma troca de confiança entre o profissional e o usuário. A partir do momento que o usuário ele confia em mim, ele vai sim fazer o que eu faço. Por isso é fazer o que eu digo, né? As minhas orientações, as suas orientações enquanto profissional, a orientação do médico, porque ele confia. Por isso que a questão do vínculo é tão importante. E a política, ela ajuda, nessa política nacional, essa questão da educação popular em saúde, ela ajuda, ela auxilia nesse processo de vínculo com essa população, de confiança com essa população. Por vezes, vocês vão ver que vai ter paciente que vai sair da sala do médico com a receita de antibiótico e ele só vai tomar se ele escutar a enfermeira ou a técnica de enfermagem dizer para ele, não, o senhor pode tomar que isso aqui tá certo. É cultural, gente. As pessoas, a gente tem uma rotatividade muito grande ainda de médicos dentro das unidades de saúde. Hoje isso diminuiu por conta do programa Mais Médicos. Mas antigamente a gente tinha uma rotatividade muito grande e o atendimento era extremamente curativo. Então o médico ia lá naquela comunidade uma vez no mês. Qual é o tipo de vínculo que esse médico tem com essa comunidade? Nenhum, não tem nem condição de criar. Tem 50 pessoas numa manhã. Qual o tipo de vínculo? Não dá tempo nem de olhar direito na cara do paciente. Por quê? A gente não tinha a quantidade de médicos que nós temos hoje, não tínhamos programas que visavam médicos dentro das unidades com pelo menos carga horária de 32 horas semanais, como nós temos hoje na maioria das comunidades, né? Falta a gente ainda agregar mais fatores a isso, mas isso ajuda e muito. E foi graças à política de educação popular em saúde que hoje nós temos isso, porque a gente aprendeu a escutar uma população que precisa, que necessita disso. Então, assim, quando eu tinha apenas um médico que ia lá e atendia aquela população uma vez no mês, hoje eu tenho um médico dentro de uma unidade de saúde que está lá 4 dias na semana.
Então, ele tem um vínculo com aquele paciente. Ele não vai ter mais necessidade de sair dali, porque a rotatividade de médico vai reduzir, né? Ele não vai ter mais necessidade de sair da sala do médico com dúvida, achando se ele vai tomar aquela medicação ou não. Achando se aquela conduta do médico de não prescrever uma medicação para ele ou um exame para ele, pensando na prevenção quaternária, se tá correto ou não. Porque na cabeça de muita gente, médico bom é médico que passa muito exame e passa muito remédio, tá? Então, a nossa aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação, eu estou à disposição. Oi, professora. Oi. Boa noite. Boa noite. E a respeito do seminário, vai ser como? Assim, você vai ser um seminário mesmo agora? Valendo 6? Não, o seminário é na terceira unidade. Ah, tá. Você vai passar outra atividade, valendo 6 pontos. Eu vou passar outra atividade para vocês. Eu acredito que amanhã eu poste essa atividade para vocês já. Se eu não conseguir postar hoje, amanhã eu posto a atividade de vocês. Aí eu vou tentar postar ainda pela manhã. Para ser entregue até que dia, porque às vezes o prazo fica muito curtinho. Amanhã é quinta-feira, né? Isso. Eu vou dar um prazo para vocês me entregarem até na segunda-feira. Tá bom. Viu? Fica bom assim até segunda-feira para vocês? Fica, né? Porque aí tem amanhã, tem sexta, né? Tem que fazer sábado. Domingo você descansa. Ainda tem segunda, né? Domingo a gente tenta descansar. Certinho, tá? É em dupla? Oi? O trabalho é em dupla? A atividade vai ser em dupla. Ok. Tá? E o seminário, como vocês parecem só são 12, né, na turma? 11. 11? São 11? Sim. Pronto, como vocês são 11 na turma, eu vou ver se eu faço no máximo 3 grupos no seminário. Máximo de 3 grupos. Quanto à distribuição das notas da terceira unidade, vai ser só esse seminário ou o seminário mais alguma atividade? Somente o seminário. Obrigada. Então, caprichem no seminário, tá, gente? E o seminário, como é que vai ser? Tipo... O seminário de vocês, eu vou dar os temas, tá? Mas a priori vai ser sobre populações específicas. Vai ser dividido como o grupo? Eu vou dividir em grupos de 4 pessoas, tá? Porque como vocês são 11, então vai ter um grupo que vai ter 3 pessoas. E Vai ser sorteio? Oi? Vai ser sorteio ou você vai deixar a critério da turma escolher? Não, eu vou deixar a critério de vocês já se conhecem, então eu vou deixar vocês se resolverem com relação a isso. Tá? Ok. Os seminários eu vou pedir para que você... Eu vou deixar os critérios, vou colocar tudo no AVA, tá? Isso é na terceira unidade. Então, a gente vai ter... Acho que um dia de apresentação é suficiente, porque a gente não tem muita gente. Eu vou marcar a data de apresentação, tá? Para vocês, tudo certinho. Acho que vai ser dia 18, se não me engano. A data de apresentação. Então, amanhã, na quinta-feira, eu deixo a atividade de vocês da segunda unidade, fecho a nota, tá? Na segunda-feira. Porém, na sexta-feira, eu já vou distribuir os grupos, tá? Do seminário. E aí, vocês vão ter uma semana, basicamente uma semana para preparar esse seminário, para apresentar. Tá bom? Você falou que o tema vai ser... Você falou do seminário ou é o tema para amanhã, para fazer a atividade? Não, o tema do seminário ele vai ser em relação a populações específicas. Só posso falar isso por enquanto. Certo. Populações específicas, algumas coisas em detrimento de população indígena, por aí vai. Certo. Tá?
Alguém tem mais alguma dúvida, gente? E a dupla, no caso, é você que vai escolher ou é a gente que vai escolher? Não, a dupla vocês podem escolher. Se quiser fazer sozinho também, eu não me importo. Tá bom. Viu? Aí você vai, amanhã que você vai postar, né? O que você vai querer? Amanhã Qual eu tipo de posto a atividade da segunda unidade, que vai valer 6 pontos. E na sexta-feira a gente se reúne para eu explicar o seminário para vocês, tá? Pode ser gravado, né? Pode ser gravado. Melhor por conta até da internet. Isso. Tá bom, então. Tá bom? Certinho, professora. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu vou estar à disposição no AVA também, tá? No chat, se vocês não quiserem mais falar nada aqui. Mas eu vou estar à disposição lá no AVA até as 22 horas. Certinho? Certinho. E amanhã você falou que vai ver o horário, né? Pra postar a atividade. Melhor horário. Amanhã eu vou tentar postar cedo a atividade, tá, gente? Eu não vou prometer postar cedo porque eu tô com uma demanda de trabalho muito grande ultimamente. E o meu horário de trabalho na faculdade é à noite. E eu tenho outros vínculos empregatícios durante o dia, né? Mas eu vou tentar. Bom, então. Mas amanhã, né? Você já posta. Amanhã eu posto. Professora, Oi. vou sair aqui porque eu tô com dor de ouvido aqui insuportável, viu? Pode sair. Aí amanhã eu entro no AVA. Boa noite. Boa noite, gente. Até amanhã. Boa noite, até. Tchau, tchau. Tchau.